construção de patrimônio, né, versus fazer a gestão de um patrimônio que já existe. E existem pessoas que, de certa maneira, ganharam na loteria genética, onde nasceram, e são herdeiras, e o papel delas como herdeira é muito mais um papel de fazer gerir aquele patrimônio e multiplicar o patrimônio. Enquanto outras pessoas que não tiveram tanta sorte na loteria de genética precisam passar de um processo de construção de patrimônio, né. E algumas têm mais sorte, outras não têm tanta sorte. E são papéis totalmente distintos da vida. Claramente, a pessoa que tem um papel de construir patrimônio vai ter dificuldades diferentes da pessoa que precisa fazer gestão do patrimônio. E muitas vezes uma pessoa que nasce em uma condição social onde ela não é herdeira, existe todo um legado por trás que não foi passado para essa pessoa. Que legados são esses? Legados como, por exemplo, valores, princípios, caráter. Quantas pessoas que são pobres ou que nasceram em uma classe média, eh, muito pobre, sabem e conseguem definir o que é caráter? Muito provavelmente é uma palavra banal para essas pessoas, sem muita importância, quando na verdade caráter é algo muito importante. Mas se uma família não tem capacidade, muitas vezes, de construir, e aqui eu não estou falando em construir um patrimônio de centenas de milhares de reais, talvez não, mas uma família ela precisa ter capaz não só de construir patrimônio, mas ser capaz também de passar por gerações, um legado que não é somente propriamente ao dinheiro, redigida ao dinheiro. Uma coisa, na minha visão, anda com a outra. Eu não consigo é claro que pode existir famílias onde não são tão providas de um grande patrimônio e que tem e passa-se um legado de princípios, valores, de caráter muito grande, né. Eh, Se começar a parar para reparar grandes histórias que são famosas hoje na internet, vou pegar aqui o caso do Flávio Augusto, que é muito famoso. Se você parar para analisar, o Flávio Augusto diz que veio da periferia, certo? Não tô dizendo que ele não pegava 2 horas de trânsito, não tô querendo dizer nenhuma verdade sobre que não é nenhuma verdade a história que ele contou, tá. O Flávio Augusto cita muito a avó, né, foi uma mulher aparentemente solteira, e que a avó dele, lavando roupas, conseguiu, criar a família, né. Foi uma mulher muito guerreira e o Flávio Augusto ele referenda essa mulher, em suas palestras. Se for analisar a história do Flávio Augusto, o Flávio Augusto ele teve muito sucesso, financeiro, em partes, porque ele minha visão de fora, não estou dizendo que o que está verdade, estou fazendo uma análise do que aconteceu na vida dele, né. Então o Flávio Augusto, em partes, o resultado do sucesso financeiro dele, em partes, é porque ele teve um pai e uma mãe em casa. Ele teve uma segurança de uma família, de uma figura paterna e de uma figura materna. Eu não sei, novamente, como foi o dia a dia dele, é uma análise de fora com algumas informações que eu tenho, e eu tô aqui tentando, analisar o sucesso do Flávio Augusto e tentar entender por que o Flávio Augusto chegou onde chegou, né. Obviamente foi por muitos princípios e atitude dele como mérito do que ele escolheu, das decisões dele, mas o que representa para uma pessoa ter um pai e uma mãe em casa? Ou o que representa para uma pessoa ser só criado pela mãe ou ser só criado pelo pai e não ter uma estrutura familiar, sabendo dos impactos que ter uma figura paterna é tão importante quanto ter uma figura materna. Então, na minha visão, em parte, o sucesso do Flávio Augusto foi porque ele teve uma figura paterna e uma figura materna em casa, né. O Flávio Augusto morava no Rio de Janeiro, na periferia, e ele precisava se locomover 2 horas para chegar ao trabalho de ônibus. Precisa de muita dedicação para isso, né. Agora,
Se parar para analisar em termos de Brasil, tem pessoa que mora no norte, pessoa que mora no Rio Grande do Sul. Se essas 2 pessoas que estão nesses 2 polos quisessem chegar num trabalho onde o Flávio Augusto chegava 2 horas, pegando ônibus, seria impossível. Então você entende que a geografia também foi algo que beneficiou ele, porque ele teve acesso a uma oportunidade, acessar, por mais que ele pegava 2 horas de trânsito, eu não estou dizendo que não teve mérito, não foi cansativo, não é isso, mas eu estou querendo dizer por mais que ele precisasse pegar 2 horas de trânsito, em 2 horas ele chegava em um polo, tinha inovações, que tinham muitas oportunidades. É a mesma coisa que ele comparar alguém que mora no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina, e comparar com uma pessoa que mora a 1 hora de Alphaville. O acesso a oportunidades são totalmente diferentes. Então a gente vê aqui 2 coisas que podem, trazer sucesso para a vida do Flávio Augusto. A primeira é, ah, ele tem uma família que, ao meu ver de longe, o pai trabalhava, a mãe trabalhava, o pai era militar, a mãe trabalhava no serviço público. Essa família conseguiu prover, não só um conforto financeiro, como também conseguiu prover para ele valores, princípios que são muito importantes para a criação cognitiva no desenvolvimento de uma criança. Então, se você ler, por exemplo, Daniel Goleman, dos 0 aos 12 anos, uma família estruturada, dependendo de como ela educa o filho, vai criar impactos significativos para a mente daquela pessoa. Então, Flávio Augusto estava em um ecossistema familiar onde um legado foi passado para ele. O Flávio Augusto, na minha opinião, e desculpe se em algum momento esse vídeo chegar nele, eu não estou querendo trazer nenhum demérito e tomar muito cuidado aqui com a palavra, mas como o Flávio Augusto tinha uma figura paterna, uma figura materna, o Flávio Augusto, num momento da vida dele, quando ele teve o desejo de ganhar dinheiro, mas ele não precisou comprometer o tempo dele em uma preocupação de ganhar dinheiro. Ele não teve essa preocupação porque ele tinha segurança em casa. Que se as coisas, se eu for tomar risco, vou vender aqui o meu relógio e não der certo, meu pai e minha mãe estão sustentando e eu tenho aqui um arcabouço, eu tenho aqui uma segurança financeira. Eu não estou dizendo que ele não tomou risco, eu não estou dizendo que ele não teve mérito, eu estou dizendo que, inconscientemente, ele tinha uma confiança sobre a fora da média, que permitiu que ele vendesse relógios, porque foi o desejo de ganhar dinheiro para sair com a namorada dele que impulsionou ele, mas não uma preocupação de que se ele não tiver um emprego e não tiver uma renda garantida, ele não vai sustentar, ele vai precisar sustentar uma boca em casa. Então, os pais deles fizeram esse papel tão importante na vida do Flávio Augusto, na minha visão, que quando ele foi para o mundo, a preocupação ele tinha uma segurança interna muito grande proveniente dos que os pais forneceram para ele a nível inconsciente, que se comparado a uma criança que não tivesse essa segurança, esses valores passados de pai para filho, talvez não tivessem a coragem o suficiente que ele teve para não entrar no caminho CLT, que é a segurança de que eu preciso ter determinado valor caindo na minha conta no final do mês. Eu não, existe aqui a lógica do que o Flávio Augusto fala, não exi eh, a estabilidade não existe, eu concordo, mas, em parte a coragem, né, que ele teve, assim como ele montou no início da WhatsApp, vieram deste senso interno, onde ele em nenhum onde dinheiro não foi um fator que preocupou ele, porque os pais fizeram um papel muito bem dos pais de trazer levar uma segurança. E no fundo, eu acredito que em todos os momentos da vida do Flávio Augusto, ele sabia que se tudo der errado, ele tem o pai, ele tem a mãe dele, e isso gerava um conforto que fez ele se tornar um homem muito grande e crescer muito mais e assumir risco de uma maneira que talvez qualquer outra pessoa não faria. Obviamente,
Ele tem os méritos deles. Mas eu tô querendo trazer aqui que no processo de construção de um patrimônio, o Flávio Augusto, e assim como milhares de outras pessoas que fazem milhões ou que fazem muito sucesso financeiro, tiveram que é um pai e uma mãe em casa. Repare que 90, 80% das pessoas que têm muito sucesso financeiro, investiga como foi a família. Grande parte dessas pessoas teve um pai e uma mãe em casa. Então, você consegue correlacionar que, às vezes, o pai e a mãe foi da classe média, não conseguiu crescer muito na vida, mas conseguiu trazer uma segurança para criar um bilionário. Então, consegue aqui ter uma correlação muito óbvia de que o sucesso financeiro de uma pessoa conseguir chegar em seu auge, pode ter impacto sim, com a sua família. E agora o Flávio Augusto está criando, filhos, ele tem filhos, a preocupação dos filhos não é em construir patrimônio, está em manter e, dobrar o patrimônio. E a segurança que os filhos do Flávio Augusto têm é ainda maior, porque o Flávio Augusto, ele pode ser o patrocinador dos sonhos e dos empreendimentos dessas crianças. Então, os filhos deles, primeiro, vão vir com todo o legado de caráter, de valores, princípios que o Flávio Augusto passar, em conjunto que a preocupação deles está na execução de uma boa ideia, que dinheiro não falta. E tá tudo bem, eu acho que o mundo ele faz parte. E é legal entender esse processo aqui, para nós, como um todo, saber que o resultado dos netos, dos pais do Flávio Augusto, dos bisnetos da avó, que o Flávio Augusto tanto reverbera, eh, foi um resultado que levou 4 gerações para chegar onde chegou, com um legado de caráter, valores, princípios que foram passados de geração em geração, para até chegar na 4ª geração e aconteceu o que aconteceu. Então isso nos demonstra que, tendo o princípio de familiar, tendo o princípio que o que eu construir aqui vai se, ser passado de gerações em gerações, eu não vou utilizar a palavra eternizar, né, eu acho que eternizar é uma palavra é muito forte, mas que o que eu construí hoje, ele pode ser a construção pode se continuar em 100 anos, 200 anos, 300 anos. Então, a história do Flávio Augusto começou com a avó dele, que agora é bisavó dos filhos dele. Então, isso demonstra a importância do legado na construção de patrimônio de alguém, e o como que o valor ele é importante na vida de uma pessoa. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comenta, compartilha. Eu acho que é um vídeo que demonstra que dinheiro, ele é consequência de atitudes, de ações, não só nossas, como também dos nossos pais, e demonstra que para uma criança, para o indivíduo como pessoa, a importância de ter a figura paterna e a figura materna dentro de casa, ok? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.